Olá, seja muito bem-vindo a esse encontro com a Palavra de Deus. Hoje nós estamos no 15º domingo do tempo comum e o Evangelho de hoje nos coloca um tema muito interessante, que é de Mateus capítulo 13, versículo de 1 a 23. É um texto um tanto longo, mas um texto muito rico, que vale a pena a gente fazer assim uma reflexão a respeito dele. Bom, começa o Evangelho dizendo que Jesus entrou numa barca, sentou-se e a multidão ficava de pé na praia. A barca sempre foi um símbolo muito forte do mistério da igreja. Através de sua igreja, Deus ensina o seu povo. Deus orienta, instrui o seu povo. Manifesta-se ao seu povo, revela-se ao seu povo. E aí aqui nós temos um elemento muito interessante, a semente. A parábola da semente, a palavra do semeador, o semeador está ligado à semente. E o que é a semente? A semente é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é comunicada e com muita generosidade. Comunicada aos mais diversos tipos de públicos, né? Os destinatários das pessoas, da palavra de Deus, são todas as pessoas. Porém, aqui nós vamos entrar dentro do mistério da acolhida dessa mensagem, né? A semente ela é sempre boa, porque é Deus se revelando. E quando Deus se revela, Deus se dá através da sua palavra. Porém, nós estamos diante de uma diversidade de terrenos que fazem uma diferença muito grande para essa semente encontrar condições para poder se desenvolver, para depois florescer, para depois nascer, florescer e frutificar. Aí aqui nós temos diversos tipos de terreno. E Jesus, nesse mesmo evangelho, faz a explicação desses tipos de terreno. Explica para os seus discípulos. Para as multidões, ele faz ele descreve, ele narra a parábola, ele conta a parábola, mas ele não entra em detalhes, ele não faz uma interpretação. Para quem é que ele vai entrar dentro de uma explicação mais minuciosa? Para os discípulos, no momento reservado, né? É interessante que existe nesse texto uma série de observações que, a meu ver, muito pertinentes, no sentido de que existe uma diferença do discípulo e de um membro da multidão diante da palavra. Qual é a característica do discípulo, do membro da multidão? O membro da multidão está ali, escutando uma história, ainda mais nesse tempo que não existem redes sociais, nesse tempo de escutar um palestrante, de escutar um orador, para eles era um entretenimento assim fabuloso, formidável. Então, para eles era o máximo isso. Mas quando a gente está falando aqui de discípulo, o discípulo ele não é só um curioso, só atrás de um discurso bonitinho ou de uma historinha que dá para entreter, para se entreter. O discípulo ele está numa postura de abertura, de acolhimento para a revelação do seu mestre, do seu Senhor, né? Do seu guia. Existe uma diferença muito grande aqui nesse sentido. E é por isso que aqueles que se reduzem, que restringem a sua vida a serem apenas membros de uma multidão, só atrás de novidade, o que vai acontecer com eles? Muitas vezes vai ser um pessoal de um coração insensível, que não entrar num discipulado sério, vai correr o sério risco de permanecer com o coração insensível. O que é o coração insensível? É aquele coração cuja vontade não se inclina para o projeto do seu Senhor. Os seus olhos, ou seja, a sua inteligência, não é capaz de perceber o mistério, de acolher o mistério, de se deixar iluminar por esse mistério, né? Não vão querer ouvir, não vão se colocar numa postura de acolhida do que existe de essencial dentro dessa revelação.
E por fim não vão compreender. Essa não compreensão vai fechar a vontade para uma adesão. Então nós estamos dentro de uma situação de bloqueio, é uma situação de bloqueio que é própria daquele que não se dispõe a fazer uma caminhada mais profunda de discipulado. E para ilustrar tudo isso, Jesus coloca os diversos tipos de terreno. Vamos lembrar, a palavra é boa, a semente ela é boa, porque ela é a palavra de Deus. Porém, quais são os diversos tipos de terreno? Jesus coloca para nós como, em primeiro lugar, aquele que foi semeado à beira do caminho. O que é aquele pessoal que está com o coração parecido com com um coração que parece que é beira do caminho? É aquele que ouve a palavra de Deus, não a compreende. É importante compreender. É importante fazer por onde aprofundar essa palavra. Daí a necessidade da Lexio Divina, de parar, de rezar com a palavra de Deus. É preciso ouvir, não somente na missa, é preciso ouvir também numa experiência oracional, pessoal, porque nós corremos o sério risco, se nós ficarmos só numa escuta superficial, de não compreender a palavra. E quando a gente não compreende a palavra, quando nós não mergulhamos mais profundamente nessa palavra, o maligno rouba essa palavra do nosso coração. Ela vai cair no esquecimento. Ainda mais no mundo do jeito que a gente está vivendo, onde tantas informações, onde tantos estímulos visuais, auditivos, de alguma maneira nos tornaram pessoas cada vez mais dispersas, pessoas sem foco. É uma tendência generalizada. Essa multiplicidade de informações, elas têm criado essa situação muito empobrecedora para nós, né? E outro, o terreno pedregoso. O que é o terreno pedregoso? É aquela situação daquele coração que ouve a palavra, que recebe a palavra com alegria, mas falta o quê? Raiz. Falta profundidade. Né? Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com uma postura superficial na nossa relação com Deus. Porque se nós não criamos raízes, nós nos tornamos vulneráveis de sermos derrubados, de sermos destruídos, de sermos dispersados, de desanimarmos. Né? O apóstolo Paulo fala muito de estar enraizado em Cristo. Porque quando uma árvore ela tem raízes profundas, ela pode ter até cortada, mas depois brota de novo. A força da vida, porque as raízes estão bem fincadas no chão, ali tem nutrientes, ali a vida vai sempre brotar. Agora, uma árvore sem raiz, ela fica muito sujeita às forças do vento, às forças da destruição. A alegria é uma alegria superficial, que é uma alegria de momento. Mas quando chega o sofrimento, a perseguição por causa da palavra, a pessoa desiste. E não vai faltar nunca sofrimento e perseguição por causa da palavra. Os obstáculos vão sempre surgir. Né? São inevitáveis eles. Porque eles vão provar para comprovar. Eles vão pôr a prova para aprovar. Não vai ser vitorioso aquele que não lutar. Esse é um princípio que faz parte até da vida, imagine se não faz parte do cristianismo. Outro aspecto importante, um outro tipo de terreno, é aquela semente que caiu no meio dos espinhos. E o que são esses espinhos? As preocupações do mundo, a ilusão da riqueza, as preocupações do mundo e a ilusão das riquezas. Aquela busca de buscar seguranças humanas, a busca de buscar é fogo, né? Aquela busca assim, exagerada, descontrolada, de seguranças, de conforto, de projeção profissional, de projeção financeira. A pessoa que vive essa ilusão das riquezas, né? Esse exagero muito grande com essa questão financeira, querer ter mais, juntar cada vez mais. Aí o que é que acontece?
Isso tudo vai sufocando como um espinho que vai sufocando a palavra. Porque a palavra vai exigir liberdade. A palavra vai exigir desprendimento. A palavra vai exigir disponibilidade para Deus. E como ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, pode servir-se do dinheiro, mas servir a Deus e ao dinheiro não dá. Tem que servir a Deus servindo-se do dinheiro. Dinheiro, sim, não só dinheiro monetário, mas das oportunidades, dos valores, dos talentos, de tudo isso. Então, e outro caiu na terra boa. Terra boa é aquele coração generoso. É aquela pessoa que vive o espírito das bem-aventuranças, aquela pessoa desprendida, aquela pessoa que está num processo sério de conversão. Pronto, aí a semente encontra espaço para poder se desenvolver e depois frutificar. O que a gente precisa fazer então? Viver trabalhando viver preparando o terreno. Pega a enxadinha da conversão e limpa o terreno. Arranca o mato, arranca os espinhos, tira as pedras, pega aquele esterco do autoconhecimento e joga no terreno para criar matéria orgânica, criar nutrientes da nossa verdade, de quem nós somos, para não ser um iludido, e pegar a enxada e cultivar o terreno, limpar o terreno. Dá um jeito de espantar os pássaros, que são os demônios, através da oração. Pronto, aqui nós temos o processo da conversão. E a água que vem do céu vai sempre hidratar esse terreno. Esse terreno, então, trabalhado pela enxada da conversão. Esse terreno nutrido pelo processo de estercamento, né? Colocar todo aquele esterco do autoconhecimento, do conhecimento da própria miséria, em cima daquele terreno da nossa vida. E com a água que vem do céu, que são os dons do Espírito Santo, que é a graça de Deus agindo dentro de nós, pode ter certeza que essa planta tem tudo para se desenvolver. Muitas vezes a gente pensa, meu coração é como se fosse esse terreno espinhoso, ou esse terreno pedregoso, ou essa superficialidade da beira do caminho. Veja bem uma coisa, pode ter áreas da nossa vida, pode ser etapas da nossa vida, onde nós nos identificamos mais com aquele terreno meio superficial, né? Beira do caminho, ou terreno pedregoso, ou o terreno espinhoso, ou terra boa. Por que não? Pode acontecer. Etapas, situações, aspectos da nossa vida que vão bem. Agora, aqueles aspectos que vão mal, pois vamos pegar e botar um jeito de arrancar esses espinhos. Pois vamos pegar esse terreno pedregoso, tirar as pedras. Pois então, se essa semente tá cheia de beiras, né? Beiras, ou seja, a dimensão daquela superficialidade, pois vamos deixar de lado essa superficialidade. Vamos fazer por onde? Preparar o terreno do nosso coração para quando Deus lançar a sua semente, essa semente possa florescer. Nunca desanimar de pegar a enxada da conversão e limpar o terreno. Assim a coisa vai. Tem tudo para ir para frente. E Deus é o principal interessado que nós tenhamos essa semente da sua palavra nascendo, florescendo e, sobretudo, frutificando. É para isso que nós existimos, para sermos esses bons terrenos. Agora, aqui tem uma coisa importante para nós estarmos motivados para sermos esses que estão sempre com a enxada da conversão na mão. E qual é essa motivação? Essa motivação é exatamente se colocar como discípulo. Nesses meus vídeos aqui, eu não sei se vocês têm percebido, mas eu falo muito do discipulado. Mas porque o discipulado significa viver um cristianismo na escuta atenta de Jesus. É esse o principal elemento do cristianismo, né? Discípulo atento, aquele que ouve, aquele que acolhe a palavra. Porque
Ao discípulo é dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, do reino dos céus. Ao discípulo. E a multidão fica só a parábola. Essa é a grande diferença de ser um membro da multidão e de ser um discípulo. E atenção, ser membro da multidão, isso aí é um risco que diz respeito não somente àquele pessoal que vem para a missa só de vez em quando, mas isso pode acontecer com a vida até de consagrados, de padres, de leigos muito engajados na igreja, de gente que faz parte de comunidades, gente que faz parte do movimento. Se não tiver aquela relação profunda, pessoal com Jesus, onde o Senhor vai no silêncio do coração, explicando as Escrituras, vivendo aquela relação do discipulado, que é uma relação pessoal com o nosso Senhor, pode ser que se torne um membro da multidão e não um discípulo que acolhe os mistérios do reino dos céus. Estejamos muito atentos a isso, né? Porque é grande a missão que o Senhor nos confia. E são imensos, imensos os bens que haveremos de colher, haveremos de receber, se nós nos dispusermos a preparar o terreno do nosso coração. Porque quanto mais nós desejarmos, mais o Senhor vai nos dando. A pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. O que quer dizer isso? Quer dizer que quanto mais nós valorizamos os dons que Deus nos dá, tanto mais Deus vai nos dando. Se a gente vai menosprezando, pronto, Deus começa a não nos dar mais. Essa é uma situação dramática. Deus quer muito que nós valorizemos os seus dons, as suas graças. Quer que essas sementes lançadas dentro do nosso coração encontre a devida acolhida. Fica esse desafio para nós. Fica essa proposta. Fica este empenho, esse compromisso. E que Deus que começou esse bom trabalho na nossa vida, começou essa boa obra na nossa vida, nos conceda a sua graça e da nossa parte não falte dedicação, vontade, determinação para sempre oferecer para essa palavra as condições no nosso coração, na nossa vida, para que ela possa crescer e frutificar. Deus abençoe a você e a esse seu empenho, a esse nosso empenho.